Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor gerou no meu coração para esse dia, para essa noite. Esse mês nós estamos falando sobre o jejum, e eu queria saber, você está ligado no jejum aí? Como é que está sendo o seu jejum, a sua experiência? É tremendo, é para a glória de Deus, amém? Eu tenho certeza que alguma coisa já mudou na sua vida, alguma coisa Deus já está falando com você, Deus já está mexendo, sacudindo, alinhando, revelando ao seu coração, amém? Quando a gente dá um passo, Deus dá outro, chegamos a Ele, Ele se achega ainda mais a nós, amém? E nós falamos então sobre o jejum em vários aspectos. Falamos como relacionamento com Deus, falamos semana passada sobre santificação. O jejum, ele nos ajuda a santificar a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo também ao Senhor, e tudo isso favorece nosso relacionamento com Deus. Mas hoje a gente vai falar do jejum na guerra espiritual, amém? O jejum tem o poder, tem é um facilitador para que você seja vitorioso na guerra espiritual. Então, quando a gente está passando, queridos, por momentos, por tempos de conflitos, tempos de crises, tempos de dificuldades, tempos que a gente precisa tomar decisões, tempo que a gente está enfrentando problemas, são momentos propícios para jejuar e guerrear pelo nome do Senhor Jesus, para chegar a uma vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem vitórias na sua vida que só serão alcançadas se você buscar um nível mais profundo espiritual para você. Se você entrar num novo patamar, uma nova atmosfera, um nível mais profundo. Tem guerras que são mais profundas, tem coisas que geram uma disputa nas regiões celestiais, e nós precisamos preparar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, para vencer em nome de Jesus, amém? Nós vamos falar hoje do texto que está no livro de Daniel, profeta Daniel. Nós já temos falado sobre ele, um dos profetas que mais nos ensina sobre jejum. É Daniel, era um costume, era um hábito na vida de Daniel jejuar. E no capítulo 10, semana passada nós falamos do capítulo 9, e no capítulo 10 se refere ao jejum que inspirou o jejum que nós estamos fazendo, amém? Agora nós chegamos no jejum que nós estamos fazendo, porque o jejum que Daniel fez durante 3 semanas, 21 dias, se abstendo de manjares, né, de carne, de vinho. Ele diz detalhadamente o que ele estava retirando da sua alimentação. Então vamos entender o que o Senhor quer ensinar a nós. Tem alguns princípios, tem alguns ensinamentos escondidos aqui dentro desse texto, você precisa tomar para a sua vida. Eu preciso aprender, preciso colocar em prática na minha vida. Eu disse a você que momentos difíceis, momentos turbulentos na vida são propícios para a guerra e para o jejum. Jesus, quando foi passar de etapa, de fase na sua vida terrena, jejuou. A gente vai ver lá a trajetória de Jesus, o seu nascimento, o seu crescimento, o seu batismo, amém? Mas antes de começar efetivamente o seu ministério público, Jesus passou pelo deserto. Ali ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, enfrentou uma guerra, sim ou não?
com o diabo, foi tentado pelo diabo, passou conflitos ali com o diabo, mas saiu vencedor, saiu mais forte, saiu mais preparado ainda para iniciar e para viver o que Deus tinha para ele. É isso que Deus quer fazer na sua vida, querido. Ele quer te ensinar como enfrentar as lutas, Ele quer te fazer mais forte, Ele quer te fazer um vencedor. Você vai sair muito melhor desse jejum de Daniel, em nome de Jesus, amém? Então Daniel capítulo 10, durante todo esse capítulo, a gente vai ver algumas experiências muito fortes. Eu vou destacar alguns pontos principais desse texto, para que você guarde no seu coração, você receba no seu coração. Primeira coisa que eu quero te dizer é que Daniel já vinha vivendo experiências com Deus. Ele já estava recebendo revelações do Senhor durante a sua trajetória. Nesse momento do capítulo 10, Daniel tinha 90 anos. Ou seja, não era mais um rapazinho que começou lá atrás, que Deus levantou, que Deus usou, que teve experiências com o poder de Deus. Ele já era um homem idoso, já estava no final da sua trajetória, mas ainda era um homem cheio de fé, era um homem temente ao Senhor, que buscava Deus dia e noite, um homem que se renunciava a si mesmo para fazer a vontade de Deus, era um homem que se preocupava mais com a sua nação do que com ele mesmo, mais com o povo do que com ele mesmo. Eu quero dizer para você que Deus está em busca de homens e mulheres que têm esse coração, querido, que está disposto a pagar um preço de renúncia, de entrega, não só por si mesmo, não só por interesses egoístas, mas que pensam no que está à sua volta, pensa na sua cidade, pensa no seu bairro, pensa nas pessoas, pensa na sua nação. E Daniel foi este homem ouvido por Deus. Só no capítulo 10, versículo 1 e 2, eu já queria te mostrar o que acontece. Versículo 1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel já demonstra para nós algo muito forte. Diante dos conflitos, diz que era uma revelação, ele recebeu uma palavra, uma revelação de Deus, e aquilo mexeu tanto com ele, aquilo mexeu tanto com a sua visão, que Daniel resolveu buscar ao Senhor. Daniel decidiu se humilhar diante de Deus através de um propósito. Querido, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está interessado nas coisas de Deus, Deus vai trazer revelações. Deus vai abrir os olhos para entender o que está acontecendo no seu momento, nos seus dias, no seu tempo. E eu quero dizer para você que Deus está revelando o que Ele está fazendo e o que vai acontecer ainda nesses dias que você está vivendo. Muitas pessoas, queridos, estão atentas, estão abrindo os olhos espirituais para compreender o que significa a crise, a pressão, esse tempo de angústia que nós estamos vivendo. Daniel estava passando por isso. Ele recebeu uma visão de Deus que trouxe uma angústia, trouxe um impacto sobre a vida dele. Coisas muito fortes viriam a acontecer. E eu queria saber, eu queria te confrontar nessa noite. Você está tendo os seus olhos abertos?
Você está compreendendo o momento que estamos vivendo? O Senhor precisa encontrar homens e mulheres que estão entendendo que está bem próxima a sua volta, que estão entendendo que o mundo está caminhando já para os últimos acontecimentos. Eu vejo muitas pessoas, não quero ser aqui profeta do caos, nem negativa, mas muitas pessoas tentando dizer, não, isso tudo vai passar, isso tudo vai melhorar, né? Não vai ficar assim. Queridos, se nós olharmos para a palavra de Deus, para as revelações, o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Você tem do Antigo e tem do Novo, para você se deparar, para você enxergar. E eu quero dizer para você que as coisas no mundo não vão melhorar. Esses conflitos naturais e espirituais vão continuar. A diferença está em como a gente vai se posicionar. O que a gente vai fazer? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? E a primeira coisa que Daniel faz é buscar ao Senhor com toda humilhação, com pranto, com choro, com renúncia, com jejum. E de cara ele já tira tudo aquilo que é agradável, porque ele sabia que ele precisava estar na presença de Deus. Ele precisava entender melhor, ele precisava ir mais fundo para compreender qual era o propósito de Deus com tudo aquilo. Você está entendendo? E aí durante 21 dias ele se abstém de todo o prazer, de tudo aquilo que sacia a carne, sacia o físico. E aí algo muito poderoso acontece. Toda vez que você entregar e buscar intensamente o Senhor de todo o coração, Ele vai se manifestar a você. Ele vai se revelar a você de alguma maneira. A maneira que Deus se revela a Daniel aqui é muito forte. Você vai ver a partir do versículo 5, que acontece uma teofania. O próprio Jesus pré-encarnado, ou seja, antes da sua encarnação, como Deus se manifesta para Daniel. Aparece para Daniel, e ele vai descrever quem era esse Jesus. No versículo 5 diz: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. O que Daniel está contemplando, querido? Depois de 21 dias jejuando, a glória de Deus. Domingo o bispo Paulo pregou aqui sobre a visão que Isaías teve do trono de Deus, sim ou não? Da glória do Senhor. E aqui Daniel, da mesma forma, ele está contemplando a glória do Senhor Jesus. Se você observar, é muito semelhante, a mesma visão que Daniel tem, é muito parecida com a visão que João tem lá em Apocalipse. Vocês lembram? Logo no início, ele vê Jesus como olhos como chamas de fogo, né? Sua imagem era reluzente. Ele tinha uma espada afiada. Ele tinha voz como de muitas águas. É o mesmo Jesus. Queridos, se a gente anseia de alguma forma pela manifestação da glória de Deus na nossa vida, isso depende de um preço, de uma renúncia, de uma entrega. O Senhor não vai manifestar a sua glória de qualquer maneira, para qualquer pessoa. Só Daniel teve a visão, mas todos os outros perceberam que algo sobrenatural aconteceu e correram. Qual deles você quer ser? Como Daniel, que contempla, que vê as maravilhas de Deus, aqueles que com medo
sai correndo, porque alguma coisa diferente está acontecendo. O Senhor quer você bem perto dEle. O Senhor quer que você o ame, não que você tenha medo dEle. Ele quer revelar coisas maiores. Muitas vezes nós não acessamos níveis maiores em Deus porque temos medo, porque temos receio do que Deus pode fazer conosco. Mas Deus conhece o seu coração. Peça a Deus: Senhor, eu quero ansiar mais, eu quero conhecer mais a Tua glória, eu quero ver mais de perto o poder e as maravilhas do Senhor. Faz na minha vida, faz comigo, mostre durante esses dias de consagração algo novo e desconhecido para mim. Eu quero mais de Ti, amém? E aí Jesus se manifesta a ele ali, a sua presença, a sua glória, e a sua carne enfraquece. Você vai ver Daniel dizendo assim: a minha carne ficou fraca, não restou força em mim. Quando eu vi aquela glória, não tive força, eu caí no chão, sem sentido, sem força alguma. Diante da glória de Deus, querido, a gente percebe que a nossa carne não é nada. Diante da manifestação da glória de Deus, não tem o que fazer a não ser se jogar, se lançar, se prostrar, perder toda a força. Deixa eu dizer uma coisa para você: o jejum, ele ajuda você a entender isso, que a sua carne é fraca. Ele ajuda você a entender que você não pode confiar nisso aqui, nessa natureza humana, carnal. Tem algo dentro de você muito mais poderoso, muito mais forte do que essa carne. Por que a gente confia tanto na carne? Por que a gente ainda se apoia tanto na nossa inteligência, na nossa força, na nossa capacidade? Eu quero dizer para você que se o teu espírito está forte, a sua carne não tem valor, não tem razão. Vale muito mais o espírito forte do que uma carne forte. Você está entendendo? Deus, Ele revela essas coisas para mostrar a nossa pequenez, a pequenez da nossa natureza humana e a grandeza que Ele é. Então Daniel está ali prostrado diante do Senhor, e eu quero te mostrar algo muito forte agora que acontece. É o terceiro ponto, segundo ponto que eu quero te falar. Deus responde às suas palavras. Ali no versículo 11, versículo 12, o Senhor vai começar a falar com Daniel dessa forma, enfraquecido. E Deus fala com ele: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus de pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aleluia! Por que Deus veio pessoalmente diante de Daniel? Porque desde o primeiro dia do seu propósito, ele se entregou de todo o coração, ele se humilhou com inteireza, ele foi intenso, ele foi verdadeiro com Deus, ele mostrou toda a sua humildade. E o que o Senhor está dizendo para ele é muito forte, querido. Desde o primeiro dia que você abriu a sua boca, eu ouvi as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Oh glória, que coisa poderosa! Deus ouviu a voz de Daniel e desceu do céu para falar com Daniel, que ouviu a sua voz.
Querido, o que é diferente você e eu de Daniel? Será que nós podemos ter esse mesmo coração? Será que quando a gente decide fazer um propósito como esse, simples, de 21 dias de jejum, tirando algumas coisas, a gente faz porque alguém mandou, porque o bispo falou, porque vai ficar chato se eu não fizer, porque eu quero alguma coisa em troca, eu vou fazer só porque, eu estou precisando disso ou daquilo. Como será que o Senhor vê o nosso coração desde o primeiro dia do propósito? Eu quero te encorajar, eu quero desafiar nessa noite a desejar o coração de Daniel, a ser como Daniel, ter um coração como de Daniel, rendido, preocupado com o seu povo, preocupado com o que está à sua volta, se colocando no lugar de outros, buscando em Deus respostas para a sua nação, para o seu povo, e as suas orações são ouvidas. Quando Deus responde uma oração, querido, quando Deus responde a um sacrifício, Ele fala em 3 níveis. Você vai ver que o que Deus falou com Daniel foram 3 coisas principais. Ele falou com Daniel primeiro: você é amado. Aleluia. Daniel, homem muito amado. Deus elogia Daniel, Deus fala para Daniel da sua identidade, da sua personalidade. Você é amado por mim, Daniel. Pelo menos 3 vezes no livro de Daniel você vai ver Deus se referindo a ele assim: homem muito amado. Logo adiante ele vai falar de novo: homem muito amado. Querido, você é amado por Deus. Não importa se hoje você está bem ou não, não importa se hoje você acertou ou você errou, você é amado por Deus e ponto. Porque o Filho dele morreu na cruz por você. Ele te amou primeiro. Por isso você de algum modo ama. Mas Ele te amou primeiro, você é amado. Quando a gente ouve que a gente é amado, querido, isso já fortalece nosso interior. Isso já traz uma vida, um renovo dentro de nós. Do ser humano quer ser amado. E Deus não quer que você jejue, porque é um peso. Deus quer que você jejue por amor, correspondendo a esse amor. Daniel amava a Deus e Deus o amava. É esse tipo de relacionamento que Deus quer contigo. E o que mais que Deus fala aqui forte com Daniel: levanta-te, coloca-te sobre os teus pés agora. Daniel, eu já vi que você se humilhou. Daniel, eu já vi que você se rendeu. A sua carne está tremendo. Você está entregue, Daniel. Não tem mais força em você, não. Mas na minha palavra eu te digo: levanta-te agora. Coloca sobre os seus pés, fica de pé. Deus está dizendo: agora se posiciona, Daniel. Eu já recebi o teu sacrifício, o teu jejum, Daniel. Agora coloca de pé, Daniel. Se posiciona, agora está na hora da guerra, Daniel. Agora está na hora de ouvir mais, de receber mais. Querido, Daniel ficava fraco, não era só por causa dos ataques do inimigo. Ele sentia fraco com as revelações que Deus dava. A intimidade com Deus, a experiência com Deus, ouvir de Deus enfraquece essa carne também, mas fortalece poderosamente o teu espírito. E aí eu queria dizer para você nessa noite: está chegando a hora de você se posicionar, está chegando a hora de você ficar de pé, você se levantar, você se colocar no lugar certo que Deus tem para você. Onde Deus te quer, como Deus te quer. Ele te vê como soldado, Ele te vê como guerreiro. Tem que se posicionar. E o que mais que Ele fala? Não temas, Daniel.
Não tenha medo, tenha coragem, enche-te de coragem, porque desde o primeiro dia que você falou, eu te ouvi e eu estou te respondendo. Guarda essas 3 coisas para a tua vida, meu irmão. Você, amado, levanta e se põe de pé, e não temas nada, porque o Senhor está contigo. O Senhor te ajuda, o Senhor vai te dar direção, o Senhor vai mostrar o que você tem que fazer. Se Deus já está falando com você nesse jejum, anota tudo, escreve tudo, não perde nada, porque são tempos de direção, são tempos de revelação para a sua vida, para a minha vida, para a igreja. Fica ligado, porque o Senhor está falando com o seu povo, amém? Então esse jejum não mudou o Deus de Daniel, mas esse jejum mudou Daniel. O jejum que você está fazendo não vai mudar o teu Deus, ele não vai ficar melhor do que ele já é, ele não vai ser mais bondoso ou mais misericordioso do que ele já é com a sua vida, querido. Ele não vai te amar mais do que ele já te ama, porque o amor dele é imensurável. O que vai mudar com esse jejum é você, é o seu nível, o seu amor, é a sua santidade, é a sua entrega. Isso vai mudar. Você vai sair mais forte, amém? Então, quando a gente jejua, Deus responde às suas palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não acredite nisso, mas você não sabe a repercussão que há no mundo espiritual quando você jejua e ora. Querido, o jejum de Daniel e as orações dele mexeram com as regiões celestiais. Deslocou Deus o seu trono e veio à terra. E a gente vai ver agora que houve uma grande resistência para chegar a Daniel a resposta de Deus. Então, às vezes, amados, a gente não acredita no poder que há quando nós estamos num propósito, jejuando, orando, guerreando, como que isso movimenta o mundo espiritual. É muito forte. Eu me lembro de algumas experiências que eu tive no início do ministério com encontro com Deus, e a gente era muito jovem, muito novo, a gente não entendia assim quase nada dessas questões espirituais, mas nós íamos para o sítio, nós ministrávamos, nós orávamos na madrugada no sítio, por aquelas vidas, guerreando, lutando, fazendo ali o que Deus mandava a gente fazer, mas a gente não tem a dimensão do que está acontecendo no invisível. E eu me lembro que uma vez eu fiquei muito impactada, porque eu nunca tinha tido aquela experiência. Eu me levantei na madrugada para orar, fui para o lado de fora, assim no gramado, tinha uma escala e nós orávamos, passávamos bastante tempo orando, na madrugada pelos irmãos, estavam fazendo encontro, e quando eu voltei para o meu alojamento, que eu subi na beliche, né, para dormir, aquele silêncio, todo mundo dormindo, fora os que roncavam, né, mas fora isso estava um silêncio, né, tranquilo. E eu me lembro, queridos, que eu deitei na cama e quando eu fechei os olhos, eu comecei a ouvir uma guerra. Eu comecei a ouvir uma movimentação, um barulho de espadas. Sabe o que faz? Eu ouvi assim, e batendo coisa, e voando coisa. Era a sensação que eu estava tendo com olhos fechados. Eu abri os olhos e eu não via nada. Tudo normal, tudo tranquilo, todo mundo dormindo. Mas eu fechava os olhos, tentava dormir, vinha aquele som de novo no meu ouvido. E o Senhor falou comigo, é isso que está acontecendo no mundo espiritual. É isso que está acontecendo na realidade espiritual. E a sensação que eu tinha é que era anjo com demônio brigando, e coisa para cá, coisa para lá. Você imagina aquele som de guerra que você vê nos filmes, né?
uma dimensão menor, mas aquele tumulto, querido, você não faz ideia, quando você entra no seu quarto, você está em jejum, você está em propósito, você levanta de madrugada para orar, o que acontece? O jejum nos ajuda a ter mais autoridade, ele fortalece a autoridade, ele aumenta a sua fé. Você sabia disso? Você começa a orar com mais fé, porque a sua carne, ela já está mais massacrada, ela já está mais recolhida ao lugar dela, e o seu espírito está mais ativo. Então sua autoridade aumenta, sua fé aumenta. Não é à toa que Jesus disse que para expulsar determinadas castas de demônio, precisa de quê? Jejum e oração. Por que isso? Porque precisa de um nível maior de fé e autoridade. E olha o que a gente vê nesse texto, querido. É muito forte. Versículo 13. Aqui, muitos entendem que é um anjo, mas nós entendemos que é o próprio Jesus, explicando para Daniel o que aconteceu. Versículo 13. Ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quanto tempo Daniel jejuou? 21 dias. Então ele foi resistido por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Você pode repetir isso? Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Aleluia. O que está dizendo aqui nesse texto, querido? Que toda vez que você movimentar, que você tiver uma autoridade, o poder nas regiões celestiais, que as suas orações forem ouvidas por Deus, vai ter resistência, vai ter enfrentamento, as trevas vão se opor, vão tentar impedir, atrapalhar que as bênçãos, que as vitórias cheguem, ou que as respostas cheguem até você. Então, às vezes você pensa assim: gente, mas eu oro, eu falo com Deus e não chega a resposta, e eu ainda não vi Deus falar comigo. Querido, talvez seja uma batalha travada. O assunto aqui era muito sério, o que estava para acontecer era sério, era uma questão de autoridade territorial. Quando fala do príncipe da Pérsia, está se referindo a um principado. Não é um rei natural, não é um homem que governava a Pérsia. Esse rei da Pérsia, príncipe da Pérsia, que se opôs a Jesus, o próprio Deus se manifestar aqui e responder a Daniel, era das trevas, era o principado das trevas. Eles tentam impedir, mas ninguém pode impedir.
Nada pode impedir aquilo que Deus quer fazer. Não impediu a resposta de Daniel, não impedirá a sua resposta. A sua resposta vai chegar, porém, fica firme, faz até o fim, continua, cumpre integralmente o seu propósito, não desiste, não abandona no meio do caminho. Se Daniel tivesse desistido de fazer o propósito, de continuar orando, será que chegaria a resposta? Quando você ora e você jejua, o Senhor dá ordem aos seus anjos para guerrear. Quando o demônio se levanta, os anjos das trevas se levantam contra você, porque ele odeia o homem. Deus também levanta os seus anjos para trabalhar ao seu favor. Mas você precisa clamar, você precisa interceder. Querido, você olha para a sua casa, as lutas que você enfrenta com a sua casa, com seus pais, com seu marido, com sua esposa, com o seu patrão, e às vezes você tem uma atitude carnal, você murmura, você reclama, você fala: eu vou largar de mão, eu vou desistir, você briga. No entanto, o que Deus quer que você entenda é a visão espiritual das coisas. A sua luta não é contra a carne e o sangue. Sua luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6 nos diz isso. Temos que guerrear no dia mau. Então, ao invés de brigar com alguém que está te incomodando, dá ordem ao demônio que está perturbando. Ora, jejua, faz algo a mais para que você possa vencer essa batalha. E Deus possa te conduzir nessa vitória. Mas se você decide lutar, querido, do seu jeito, no seu braço, com as suas armas, Deus não tem responsabilidade com a sua guerra. Deus tem compromisso com a sua guerra. Se você usa as estratégias dele, as armas dele, as orientações que ele dá para você. Amém? Daniel tem muito para ensinar a nós, querido. Ah, meu Deus, me ensina a usar as palavras como Daniel usou. A questão não é o muito falar, não é o tanto que fala, é usar as palavras certas. O que Daniel falou, querido? Você tem curiosidade de saber? O que Daniel falava com Deus que tocou o coração de Deus e foi ouvido tudo o que ele disse? Pede a Deus para falar com você, te mostrar quais são as palavras que ele quer que saia da sua boca. Amém? Você está entendendo isso? Vão vencer essa luta. Você tem passado, você tem sentido assim? Talvez esses dias de jejum você está sentindo essa guerra. Você está sendo mexido, incomodado com essa guerra. E ela é real, ela existe. Mas o Senhor já te deu a direção, já te deu a estratégia. Ele vai te fortalecer. Daniel estava fraco, mas ele disse: ser forte, ser forte. E ele foi fortalecido no Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje aqui, querido. Se você está se sentindo enfraquecido, você está se sentindo abatido, sem força, ser forte, ser forte. Não desiste, o Senhor te fortalece. Ele vai te fortalecer nessa noite para você continuar. Em nome de Jesus. Às vezes você acha que é um cansaço físico, mas muitas vezes é um cansaço espiritual, querido. É um desgaste. E eu quero orar por você nessa noite. Guarda esses segredos para o teu coração. Nunca esqueça que você é amado de Deus. Não esqueça que o Senhor te encoraja. Fica firme no seu jejum. Você vai chegar, você vai alcançar um outro nível em Deus.